Boa noite a todos. Vamos melhorar esse boa noite. Boa noite. Que bom. É sempre bom estar de volta nessa casa e ter esse carinho, a amizade de vocês, que muito nos honra e muito nos gratifica. A amizade de pessoas como a Dona Marlene, que lê o livro e elogia bastante. Amigos, a gente corta o elogio pela metade, viu, gente? Porque a gente fica muito feliz. Um livro sempre que é lançado é como se fosse um filho. E a gente fica feliz quando pessoas como a Dona Marlene, que tem um conhecimento tão grande da doutrina, lê o livro e diz que gostou. Mas para nós é sempre um exercício de humildade que estamos longe de ter ainda, que a gente precisa fazer, porque esses elogios mexem com a gente. Mas a nossa conversa dessa noite é sobre o nosso dia a dia. Porque de vez em quando a gente passa por situações difíceis, por tribulações, por dificuldades de todas as ordens, dificuldades financeiras, problemas emocionais, problemas de ordem espiritual, perdas de ente querido, a visita da dor, que muitas vezes ou vem diretamente a nós, ou algum ente querido. A vida é cheia de tribulações. A gente às vezes passa por tormentas. E algumas vezes perdemos o referencial da vida. Parece que tudo se voltou contra nós. Muitas vezes questionamos, mas o mundo tem quase 6 bilhões de habitantes, por que acontece tudo comigo? A impressão que nós temos quando estamos no olho do furacão é que Deus se esqueceu da gente. Parece que as coisas, aquele caminhão de melancia veio tudo em cima da gente. E eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, até de uma experiência de rua. Dizer a vocês: Deus não esqueceu de nós. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano em sua vida. Uma experiência interessante, essa experiência de pessoas de rua. Recentemente conhecemos uma daquelas pessoas de rua, um daqueles mulambos, que a gente senta, conversa e às vezes demora algum tempo para conquistarmos a amizade, a confiança, porque eles são muito desconfiados. Um rapaz lá na Vila Mariana que estava sempre bêbado. A gente percebia que aquele rapaz estava sem referencial nenhum. A gente sentava, falava de Deus, mas ele não queria ouvir. Ele agradecia o chocolate, o lanche. E um dia, talvez com certeza por inspiração, eu disse para ele: João, não fique assim, rapaz, porque Deus tem um plano para você. Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Aquele rapaz, ele contou a história dele. Ele fez parte daquele grupo de pagode chamado Catinguelê. Hoje está na rua. O nome dele é João. Ele tocava pandeiro. E agora, toda vez que a gente chega lá, ele conta as histórias, ele conta como é que ele foi para a rua, como é que ele ficou daquele jeito. E ele chora porque ele fala: agora eu vou começar a procurar algum lugar, Alcoólicos Anônimos, algum lugar para me reerguer, porque a minha mãe falava isso. Quando eu ainda era jovem, a minha mãe era evangélica e ela falava: João, Deus tem um plano na sua vida. E ele entrou naquele grupo, vem o sucesso, vem o dinheiro fácil, as facilidades da vida. E num dia em que as coisas estão bem, está todo mundo por cima, no outro dia está por baixo, porque a vida dá voltas. E quando as coisas começaram a complicar, as drogas, a bebida, mulheres, outras coisas mais, acabou na rua. Então, que Deus tem um plano em nossa vida, isso é algo que nem vamos discutir, porque cada um de nós, quando reencarnou, nós viemos com um plano traçado. Antes de reencarnar, a reencarnação
ela tem um planejamento no plano espiritual. É tudo planejado. E de repente nós nos desviamos da rota, entramos por caminhos tortuosos, nós saímos da direção originalmente traçada e percorremos caminhos tortuosos. E aí vem as dificuldades, vem a dor, vem a agonia, vem a tribulação, vem as turbulências. Fazia mais ou menos uma semana depois da queda daquele avião da Air France, eu tive que ir para Porto Alegre, e na volta, já depois de passar o estado do Paraná, mais ou menos faltando uns 20 minutos para chegar em São Paulo, o comandante do avião avisou: apertem os cintos que nós vamos passar por uma zona de instabilidade. Eles mudaram o nome, porque antigamente falava turbulência. Quando falava turbulência, todo mundo arregalava o olho e arrepiava o cabelo. Agora mudou, ficou instabilidade. Uma região de instabilidade. E a gente, todo mundo... E como diz os caboclos, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. E todo mundo já ficou de cabelo em pé, arrepiado, e afivelou o cinto. Gente, essa zona de instabilidade... deu para arrepiar o cabelo mesmo, mas tinha gente gritando tudo quanto é nome. Eu só não gritava porque a voz não saía. A coisa foi feia, esse avião chacoalhava para lá e para cá, mas de tudo quanto era lado. E lógico, o comandante deve ter pedido permissão para a torre, desviou, fez um desvio de rota e depois retomou, que tanto que nós chegamos. Mas a coisa foi feia. Deve ter demorado uns 3 ou 4 minutos, que parece que demorou uma eternidade. Quando passou, o comandante avisou que já tinha passado, que a gente já podia desafivelar. Eu fiquei, por via das dúvidas, fiquei lá afivelado. Eu falei, essa eu não entro não. Enquanto não botar o pé no chão, não vou ficar sossegado. E eu devia estar assim, meio pálido. Passou a aeromoça em seguida, assim, olhou para mim, ela falou, o senhor está se sentindo bem? Eu fiz assim, falta de ar? Aí eu consegui falar, falta de terra. Que na verdade o que eu queria naquela hora era estar com o pé no chão. Porque não é fácil, gente. A nossa vida é como se fosse uma viagem de avião. Nós temos o ponto de partida e temos o ponto onde chegar. Eventualmente, no meio do caminho, pode surgir alguma turbulência mais violenta e a gente precisa ter um plano de voo. Mas esse plano já está traçado. Ainda lembrei, isso não é feio para mim não, porque eu lembrei de um episódio do Chico Xavier. O Chico Xavier conta um episódio interessante, uma ocasião, naquela época que ainda, isso deve ser em 1960, que ainda tinha os aviões de hélice. Ele tinha um compromisso em São Paulo, ele ainda estava em Pedro Leopoldo, foi para Belo Horizonte, tomou esse avião e no meio do caminho, dizem que é aquele fenômeno de vento de cauda, esse avião começou a chacoalhar para lá e para cá e o pessoal começou a ficar desesperado e todo mundo gritar. E diz que tinha um padre dentro do avião que começou a falar assim, gente, não fiquem desesperados, porque olha quem está aqui, é o Chico Xavier. O Chico Xavier está aqui, então nós não vamos morrer, porque ele é protegido. Mas diz que deu uma paura no Chico, que ele também abriu uma boca desse tamanho e começou a gritar, Emmanuel, me ajuda! E quando ele começou a gritar, aí que o pessoal gritou mais ainda, porque o Chico Xavier estava desesperado. Diz que ele tanto gritou, que de repente ele vê assim um avião chacoalhando para lá e para cá, ele vê a figura de Emmanuel entrar assim impávido, tranquilo dentro do avião. E Emmanuel era engraçado, porque ele sabia de tudo, mas ele sempre perguntava para o Chico, Chico, o que é que está acontecendo? Emmanuel, você não está vendo? O avião vai cair. Será que esse avião vai cair? Diz que Emmanuel tranquilo olhou para ele e falou, pode cair sim. Aí que ele desesperou mais ainda. Diz que aí ninguém segurava, Deus do céu, minha Nossa Senhora, chamou tudo quanto foi santo. E aí ele perguntou, mas Emmanuel, nós podemos morrer? Pode morrer, meu Deus do céu, a coisa estava complicada. Aí diz que Emmanuel olhou severo, de forma severa para ele e falou, Chico, não me consta que hoje é o dia do seu desencarne. Entretanto, se o Senhor da vida resolveu abreviar os seus dias, tenha pelo menos dignidade para morrer.
Diz que o Chico fechou a boca e diz que em pensamento ele passava: um dia, mano, vai ter que me explicar como é que é morrer com dignidade.